Olá! Bom, agora oficialmente, bom dia. Vamos iniciar esse ciclo da Escola Secov de estudos. A nossa ideia é sempre entregar o conteúdo de uma forma simples e essa interação com o ouvido é muito legal, que a gente pode tirar as dúvidas. Montamos uma trilha aí de estudo bem legal. Nós começamos hoje com o assunto esferometria e, na sequência, nós vamos lidar com medidas, desometria, o que fazer, o que não fazer na sua ótica, entre outros temas muito interessantes ainda. De uma forma prática, como eu falei, não com um foco 100% teórico, mas sim vou procurar mostrar para vocês, mesmo no online, como que opera, como funciona, e o mais importante, o porquê daquilo. O que acaba acontecendo é que muitas vezes a gente faz uma coisa sem saber o que é, ou para que é. Ou muitas vezes sabemos o para que fazemos, mas não a forma 100% correta. Então, vamos tentar alinhar e trazer um conteúdo prático nessas aulas todas as terças-feiras pela manhã. Tive a honra de ser convidado aí pela Mariana para estar nesse projeto. Eu acho que a entrega desse conteúdo vai ser muito prazeroso, porque nós vamos melhorando cada dia mais o nosso parceiro Secov aí. E resolvendo aqueles probleminhas, porque, olha, nada pior do que entregar os óculos e o nosso cliente sair reclamando que não ficou perfeito ou que o anterior era mais legal. Já temos alguns problemas que são, por exemplo, a forma que é feita a receita, às vezes um pouquinho mais rápida, às vezes por um método muito eletrônico, e essa receita não sai com um grau 100% aferido. Então, qualquer outra variável que o óculos não esteja legal, com certeza vai trazer desconforto e nada, e aí falo como ótico agora, nada mais chato do que o óculos do cliente parar na gaveta em vez de parar no rostinho dele, e aquele descrédito, né, do cliente com tudo aquilo que você explicou para ele. Então, por isso que a gente traz esse conteúdo que tem esse fundamento de ajudar. Só que não dá para a gente falar só da esterometria. Eu vou ter que explicar para vocês o porquê, o como, para entender a importância. Depois a gente explica como usa e aonde aplica o conhecimento. Eu acho que é fundamental isso. E assim vai ser todas as nossas aulas, tá? Bom, deixa eu projetar o slide aqui. Então, nossa primeira aula vai falar de esferometria. Eu quero começar a explicar o seguinte. Os nossos olhinhos, quando estamos parados olhando para frente, como estou para a câmera, ele precisa de todos os músculos que estão em volta equilibrados de uma forma perfeita para que mantenham o seu foco. Só que por uma coordenação, os dois trabalham juntos e nós conseguimos fazer a movimentação tanto na horizontal quanto na vertical, os movimentos que são oblíquos, né, esses movimentos que são em X, né? E tudo isso deveria acontecer de forma perfeita. Estamos pensando aqui numa pessoa que tem todos os músculos perfeitos na questão do tamanho, nasceu com tudo bonitinho e funciona direitinho. Só que sabemos que não é assim que funciona de verdade. Porque quando nós temos um grau, só ter a metropia, só ter a miopia, a hipermetropia, um astigmatismo, já vai gerar um distúrbio de movimentação. Então, os nossos olhos já não vão conseguir mais realizar esse movimento, então, de forma perfeita, de forma tão coordenada. Só que nós sabemos que quando os nossos olhos se mexem, e aqui eu tenho um gráfico para mostrar isso, eu preciso que o foco, a luz que está entrando, atinja a nossa fóvea, é uma área muito pequenininha da retina. E para que isso aconteça, a imagem tem que chegar de forma simultânea, nas duas retinas desse lugarzinho, ao mesmo tempo. Então, meu olho ele precisa fazer a sua movimentação natural, de forma coordenada, olhe ele para onde queira, oblíquo, horizontal, vertical, para que, como está na imagem ao lado, os pontos A, B, C e D, lá naquele gráfico, atinjam de forma simultânea o mesmo lugar da retina. Isso cria para a gente um desenho imaginário espacial, como esse desenho azul que nós estamos vendo do lado. Ele esclarece bem para a gente isso que eu estou explicando, a movimentação do olho, criando como se fosse uma linha imaginária em todas as direções, em que, quando eu movimento o meu olhinho, eu consigo que essa imagem chegue de forma simultânea na retina
e seja da melhor forma possível interpretada pelo nosso sistema neurovisual, pelos nossos, tanto a retina quanto a parte neurológica, interpretar de forma eficaz, evitando assim que a pessoa tenha que fazer tortuosidades no pescoço, que são chamadas de posições de vício de cabeça, né? Tem pessoas que têm tortuosidade horizontal para compensar esses erros, né? Então, nós sabemos que os olhos se mexem, o quanto é complexo essa movimentação que eu expliquei para vocês, como funciona esse movimento, não é só o olho que manda, eu preciso que o foco responda para que os olhos se movimentem, então, de forma simultânea, criando esse desenho tridimensional imaginário azul que eu mostrei agora. E quando eu coloco alguma coisa aqui na frente, uma lente de contato, um óculos, seja o que for que eu coloque aqui na frente, ele vai influenciar isso que a gente viu agora nessa movimentação natural. E se eu influencio a movimentação natural, nós estamos diante de um possível desconforto. Tá? Agora nós começamos a falar do nosso assunto aí, da nossa conversa. Uma lente de óculos, quando você tem a mirada frontal, como está no desenho agora, você vê lá o E perfeitinho. Mas dependendo da curvatura que essa lente tenha, tanto do seu lado de fora quanto do seu lado de dentro, quando eu faço as miradas periféricas, estamos falando de monofocal, estamos falando de lente só para perto ou só para longe. Mas quando eu olho na frente, eu tenho que ter uma visão perfeita, pelo centro óptico. No momento em que nós vamos fazer essa mirada lateralizada, nós podemos ter um desfoque. E aí, quando acontece esse desfoque? Bem simples. Se aquele desenho tridimensional mostra para a gente que existe uma curva fisiológica do olhinho, uma curva que o olho faz de forma natural, que já é programada, né? Se eu coloco aqui na frente uma lente e essa curvatura dela não satisfaça aquela curva natural do olho, então eu começo a ter de duas uma. Ou desconforto, dores, cansaço, queimação, lacrimejamento, ou eu vou ter que me habituar com uma visão embaçada, como nós estamos vendo agora nessa imagem de cima aí. Por quê? Olha que legal. Embaixo, vocês vão perceber que a lente tem uma curvatura interna e externa, que eu chamo de congruente, ou seja, são curvas parecidas. E na nossa lente de cima, a curva de fora ela existe, mas dentro ela é mais reta, mais plana. Então, quando o olhinho olha reto, ele tem uma visão. Quando ele olha na periferia, a curva não satisfaz aquela curva fisiológica. E aí, lá no princípio da ótica física, da ótica, né? O que é grau numa lente? A diferença da curva de fora com a curva de dentro. Então, se eu consigo, de acordo com a curva de fora e a curva de dentro, fazer alterações, nós vamos ter lentes com modelos diferentes, perfis, peso, espessura. Só que, em contrapartida, nós também vamos ter uma lente que vai dar qualidades de visão diferentes. Então, tecnicamente falando, a curva ideal, imaginária, seria por volta de 6, que é a curva fisiológica do olho, é a curva que o nosso olhinho faz quando ele se movimenta naquele desenho que eu mostrei. Mas o que acontece do ponto de vista estético? Procura-se fazer uma lente mais baixa, mais plana, para que ela fique mais fininha, não mostre aquele efeito olho de peixe, no caso do positivo, ou olho encolhido no negativo. Então, se eu deixo ela mais plana, mais reta, a estética melhora. Eu consigo uma lente mais fina, uma lente mais plana, uma lente que muda menos os olhos quando observado do lado de fora. Só que, em contrapartida, a qualidade visual, a qualidade e conforto que aquela lente vai ofertar é diferente em relação àquela lente do projeto original, que teria uma curva próxima de 6 entre a sua mediana interna e externa. Que essa é a fórmula original. Existe uma fórmula para calcular a curva ideal de uma lente, né? Vamos chamar de curva ideal. Obviamente, outras tecnologias que vieram depois, outras técnicas de fabricação, mudaram um pouquinho essa fórmula, mantendo a qualidade de visão. O que eu quero dizer com isso é o seguinte:
Lá no passado, nós fazíamos uma lente baseados numa esfera. Então, seria como se nós tivéssemos uma esfera redonda, cortamos meia calota, ela fica com essa curva toda, então nós vamos fazer a lente baseada naquela matéria-prima. Isso era baseado numa esfera. Com o passar dos anos e a tecnologia, nós criamos as lentes asféricas, que são lentes mais planas, em formato de chapéu. Um pouco depois, nós criamos a tecnologia biasférica, que é quando eu tenho mais plana por dentro, mais plana por fora. Mantém a qualidade de visão nas periferias, diferente do que está no slide, e nós conseguimos manter o conforto também dessa forma, mudando a tecnologia. A dioptria final de uma lente, o grau de uma lente, ela é dada pela curva de fora menos a curva de dentro. Então, na nossa primeira coluna positiva, né, para fabricar uma lente mais 4, eu posso, matemática simples, curva 9 por fora, faço uma curva 5 por dentro, mais 5, mais 9 menos 5, deu mais 4. No exemplo de baixo, eu quero uma lente com a curva por fora 7, se eu fizer 3 por dentro, mais 7 menos 3, chegamos no menos 4 de novo. Lá embaixo, outro exemplo, ó, mais plano, curva 5 por fora, curva 1 por dentro, mais 5 menos 1, chegamos no menos 4 de novo. Então, na primeira coluna, a lente A, B ou C, todas elas são mais 4 esféricas. Né? Quando nós fazemos essa matemática básica, gente, nós temos que pensar que eu estou trabalhando com índice de refração 0,53, que é o do cristal Crown antigo, né? Então, todos os cálculos de ótica foram feitos para esse material. E é simples dessa forma que eu estou mostrando. De fora, menos de dentro, chegou na dioptria final. Seja negativo ou positivo. Olha lá no negativo, mesma coisa. Eu tenho uma curva mais 4 por fora, menos 8 por dentro, uma menos a outra, deu menos 4. Mais 2 por fora, menos 6 por dentro, menos 4 de novo. É conta bancária que é coisa. Estava positivo em 0,50 a minha conta, caiu lá o boleto de 450, ficou menos 4. Né? E tanto então positivo quanto negativo, de fora menos o de dentro, temos então a dioptria final. Então, Rodrigo, para que eu faça uma lente, eu posso escolher a curva. Eu posso escolher se eu quero curva 9, curva 8, curva 7,5, 7, 6,5. Tudo posso, mas nem tudo me convém. Porque se nós pegarmos o exemplo que está mais acima, ou mediano, vocês vão perceber que existe aquela congruência de curva entre o lado de fora e o lado de dentro. Quando nós vamos para a última opção, que seria uma lente que a estética é melhor, que eu deixo a curva base mais achatada, mais plana, mais baixa, nesse caso não existe aquela congruência, não existe aquela curvatura de fora e de dentro que trabalham de forma simétrica. Vai acontecer aquilo que eu mostrei no slide anterior para vocês. Olha lá, a de baixo existe uma congruência, a de cima não. Ela está plana de um lado e curvada do outro. As periferias dessa lente apresentarão algum tipo de desconforto do nosso usuário. Tá? Então, não é só o multifocal que tem aberração periférica, distorção periférica. Independente de outros fatores que a gente pode discutir, mas só a curva base pode oferecer para o seu cliente uma experiência boa, mediana ou óculos na gaveta, que eu brinco. Porque não vai ficar confortável. E olha, se o óculos não fica confortável, a gente joga o novo fora, coloca o velho, fala mal da ótica, né? Porque ninguém fala mal só do médico, ninguém fala mal só do optometrista. A gente fala mal da ótica primeiro. Esse óculos aí, ó, uma fortuna fizeram com qualquer material e não deu certo. E esse óculos, um absurdo. A menina falou que era digital para a vida digital, para a vida moderna, e eu não consigo ficar com ele no rosto, né? E assim nós temos um monte de queixas no mercado hoje em dia, de óculos que vão para dentro da gaveta. O fabricante, para resolver isso, ele criou uma formulazinha, que é uma tabela. Ele fala assim, olha, aqui está o grau esférico e aqui está a curva base que eu gostaria que vocês utilizassem na fabricação. Então, quando a gente pensa na surfaçagem em si,
e é lá na sua passagem que eu consigo mudar essa curva externa da lente na fabricação, como eu expliquei anteriormente, existe uma regrinha, e vocês vão perceber que, quando negativo, a curva base que está na coluna de lá, ela é mais plana. Olha lá, o negativo é de 0,50 a 4. E no positivo, de 4 a 10. Mas existe curva base 0? Existe. Existe curva base 12, 14? Também existe. Porque nós aprendemos há pouco que grau nada mais é do que de fora menos o de dentro. Quando eu preciso fazer um grau muito, muito, muito alto, eu não tenho como fugir. Eu sou obrigado a usar o índice de retração alto e fazer uma curvatura mais plana para chegar no grau. Tá? E por que a gente, às vezes, tem que mudar a curva base das coisas? A gente é obrigado a mudar porque o camarada que cria algo chamado estética, ele faz o óculos reto, super curvo, meio curvo, e aí surgem aqueles óculos que têm a curva base na armação, 6, 8, 9, 10. Mais recentemente surgiram óculos com curva base plana. Né? Você hoje acha no mercado óculos retos. Qual o nosso problema no segmento óptico? Nós temos os estilistas e nós temos a parte técnica. Infelizmente, não existe uma conversa muito grande entre ambos. Então, algumas grifes costumam lançar, algumas marcas, óculos que são bonitos, tendência de moda, diferentes, porque o mercado da moda, o mercado vive disso, do lançamento, das alterações, né, das novidades. Só que, em contrapartida, a parte técnica fica extremamente prejudicada. Então, o óculos é lindo, mas ele não funciona para enxergar. E aí, quem é que faz o papel do enxergar somos nós, né? E como eu entrei nesse assunto de nós, eu costumo dizer assim, existe o ótico prático, que é aquele camarada que trabalha na ótica, sabe ótica, porque foi aprendendo durante longos anos, às vezes uma década, com aquele parente ou aquele chefe que mais sabia, aquela chefa, e vai passando conhecimento, e ele vai aprendendo, e ele se torna um ótico prático. Né? O ótico prático, por formação, não existe mais, mas já existiu no passado, até o advento das escolas. E lá o ótico prático, ele sabia, ele falava, olha, se o cara tem um grau negativo, não pode escolher uma armação de curva 8 que não fica bom. Se ele tem um astigmatismo mais alto, a gente não pode escolher um curva 8 que não fica bom. Aí surgem as escolas e formam os técnicos em ótica, que agora sim a gente tem um conhecimento mais aprofundado. Mas o nosso mercado, na sua grande maioria, é formado por consultores óticos. E aí, talvez um dia a gente inverta as coisas, porque se eu tinha um ótico prático, eu tenho um ótico que é consultor, eu tenho um ótico que é técnico, né? Eu tenho a titulação, mas eu tenho a função, né? O consultor, ou o ótico que faz a consultoria, esse é o cara que está no balcão no dia a dia, é aquele que realmente indica, escolhe e faz com que o cliente receba o melhor óculos. E é esse, e para esse que a gente busca falar, explicar esses pequenos detalhes, né? Trazer o conteúdo que às vezes tecnicamente é muito complicado, numa linguagem mais fácil, para que ele possa, então, aproveitar esse conhecimento e melhor atender o seu cliente, entregando melhor óculos. Diferente, como eu falei, da estética. Porque tem os óticos esteticistas, né? Aqueles que trabalham com formato de rosto, aqueles que trabalham com outras situações para escolher um óculos. Nós precisamos unir, como eu falei, técnica e estética. Aí surge a necessidade de conhecer um negócio chamado esferômetro, que esse é o título da nossa aula, esferometria. O que vem a ser esferometria? Medir uma esfera, medir uma curva esférica. Né? Antes da gente falar do esferômetro em si, tem algumas coisas que são importantes explicar. Né? Todo esferômetro, na minha câmera agora, ele tem uma escala, né? Uma escala dada em dioptrias. Essa escala, ela pode ser única ou podemos ter uma outra escala também, tá? Essa outra escala, às vezes, baseada no índice de refração. Comecei dizendo o seguinte, que a ótica,
ela foi criada para o índice de refração 1,53, que era do cristal cromo. E, coincidentemente, hoje nós temos material Tridex no mesmo índice. Então, tudo que for cálculo está voltado a 1,53. O esferômetro que vocês estão olhando na tela agora, ele tem duas escalas, a interna e a externa. A externa é para o índice de refração 1,60. Se vocês prestarem atenção, tem um N de navio e um 60 na sequência escrito, lá na ponteirinha. Então, aquela escala de fora é para a curva de 60. E o lado de dentro, vocês vão ver que tem um N49 no meio do ponteirinho ali. Ou seja, esse esferômetro que a gente está vendo ali na tela agora, ele mede curva base 160 e 149. Tá? Como eu falei para vocês, o índice, o normal, é medir 153. O esferômetro que está na minha mão agora, eu acredito que deu foco, vocês vão perceber que ele é para o índice de 1,53. Está escrito ali no meio da telinha. Como eu falei, esse é o índice padrão da ótica para a gente realizar os cálculos. Mas, por exemplo, eu tenho um outro esferômetro, que não está na minha mão agora, que ele mede 149, 153, 160 e 167. Porque a curva base de uma lente, ela muda de acordo com o índice de refração. Pelo comportamento que a luz sofre ao passar pela lente, então nós vamos ter uma mudança de curva baseada no índice de refração. Tá? Uma lente com índice de refração mais baixo tem uma curvatura maior do que um índice de refração mais alto. Tá? Então, o esferômetro, o equipamento, ele tem que considerar essa variável na hora que você vai fazer a medida. Tá? Mas, se nós tivermos um esferômetro como esse aqui que eu mostrei, para 1,53, já é de bom tamanho e nos resolve todo o problema. O que é importante no esferômetro, nesse equipamento? Como ele é aferido, né, a agulhinha dele sempre vai estar no 0, quando ele está fechado. Se ele cair, você jogar, bater, provavelmente ele vai desregular e aí ele perde a função de medidor, né? Tudo aquilo que sai do calibre, sai da aferição, não serve mais. Então, o esferômetro, depois de usado, sempre vai na caixinha e fechadinho, para evitar impacto. Ele tem toda a caixinha de esferômetro, ela tem espuma, justamente para não estragar. Né? No esferômetro, nós temos uma capinha que as pessoas costumam jogar fora. Por que essa capinha? Nós temos dois pinos que são fixos e o pino central, que ele é o que movimenta o ponteirinho. Então, quando você toca, é o pino central que faz a leitura da curvatura. Se esse pininho estiver torto, amassado, não vai funcionar como medidor. Então, usou, guardou, fecha a tampinha, põe na caixinha para evitar que tenha um dano ali que venha descalibrar o nosso esferômetro. Então, como eu falei para vocês, eu gosto de explicar. Explicamos um pouquinho do que é o olho, como funciona, qual a importância, a questão da lente, e agora a gente está falando do equipamento, para fechar o ciclo inteiro. Onde eu vou usar o conhecimento? O que mais nós podemos falar? Que nós podemos ter uma lente com curvaturas diferentes. Eu não consigo ver se está bem visível, deixa eu ver se melhora para mim aqui. Eu tenho uma lente aqui, que é o mesmo grau da lente que está do outro lado. Qual é a diferença entre a lente 1 e a lente 2? Por que a curva base é tão diferente? Porque desse lado nós temos uma curva do tipo esférica. E aqui nós temos aquela curva corrigida que eu chamei de asférica. E aí, quando nós temos uma lente asférica, ela vai aumentar menos a imagem. Vou colocar uma e outra para mostrar a diferença. Olha, primeira, asférica, segunda, esférica. A dioptria é exatamente a mesma, só que a deformação que a imagem vai sofrer é diferente, porque as curvaturas são mais congruentes quando são curvaturas asféricas. Elas são mais parecidas, como eu expliquei lá no início do slide. Tá?
quando nós temos uma lente positiva, ela sempre tem uma curva muito maior, pela nossa positiva, em relação a uma lente negativa. Como nós vimos naquela tabela de seleção de curva base anterior, quando negativo, mais perto do zero, quando positivo, mais alto, mais próximo do 10, tá? E como medir a esterometria? No slide agora eu mostro para vocês que é muito simples. O que nós vamos fazer é pegar o esterômetro, tirar a ponteirinha e encostar no centro óptico da lente, o ponto central e os outros pontos laterais. Nós vamos encostar nas laterais ali bem apoiadinho. Vocês vão perceber que conforme eu aperto lá na minha câmera, ó, nesse momento aparece a movimentação do ponteiro, ó. E quando eu chego no movimento, nós vamos simplesmente fazer a leitura, né? Vou virar para mim para ler. Aqui nós temos 8 mais um tracinho. O que quer dizer isso? O esferômetro ele vai de dioptria em dioptria, de 1 em 1, e cada tracinho vale 0,25. Então, essa minha lente, que está na minha mão aqui agora, ela tem uma curvatura de 8,25 pelo lado de fora. E pelo lado de dentro, é só calcular da forma que eu mostrei, ela vai dar a diferença para chegar no grau de 5,75, que é o grau que eu tenho aqui. A esterometria é muito simples de fazer. Só que as pessoas ou não têm um esferômetro na loja, e aí, Rodrigo, eu não tenho esferômetro, equipamento caro. Existem algumas reguinhas, como essa que está na minha mão agora, vocês olham aqui na câmera. Nessa nossa reguinha, eu tenho aqui curva 6, curva 8, curva 2, curva 4. Como vai funcionar essa régua de curva base? Eu vou encostar a régua na lente e verificar qual é mais para baixo. Abaixei mais um pouquinho, né? Aí. Eu vou encostar a régua e verificar qual curva que melhor encaixa. No caso aqui, deu curva 8. Lembra que no esferômetro é 8,25? Aqui encaixou o 8, porque o 6, ó, ele fica faltando um pedaço. Tem um pedaço faltando aqui na nossa régua, ela balança. Se você coloca uma curva mais plana, balança mais ainda, né? Então, o mais próximo é a curva 8. Ah, Rodrigo, mas essa régua, então, é só 2, 4, 6 e 8. Sim. Mas, se eu pelo menos sei qual é a curva próxima, se o 8 não encaixou, o 6 não encaixou, a gente sabe que é 7. E assim por diante. Melhor usar a régua a não usar nada. Tá? Agora, qual é a desvantagem de usar a régua? É que quando nós utilizamos aquela reguinha, essa reguinha, se o óculos está numa armação de acetato, é difícil de encaixar. Você tem que tirar a lente para fazer a verificação. Uma lente negativa. Olha lá, curva 6 no F, com um buraco ali, ó. Um buraco. Curva 8, piorou. Vamos ver a curva 2. Está balançando ainda. E a curva 4? Opa, a curva 4 encaixou. A curva 4 quase deu ali. E se eu medir no esferômetro? Ó, falei que a curva 4 quase deu. No esferômetro está dando uma curva de 3,5. Tá? Então, o esferômetro ele vai ser mais preciso na hora de medir a curva, mas a régua é uma ferramenta muito útil para a gente. Tá? Até aqui está tranquilo? Alguém quer fazer alguma pergunta, comentário, gente? Mari está controlando o chat, né? Tem nenhuma pergunta por enquanto. Na verdade, eu queria perguntar quanto custa um equipamento desse de esferômetro? Só por curiosidade. Hoje nós temos várias fontes de fornecimento, né? Vou chamar de fontes de internet, aqueles que fazem a importação de uma certa forma, né? Você vai pagar 180, 200 reais. E você tem nas lojas oficiais do segmento, aquelas lojas grandes que vão lá na Biótica, que fazem os estandes, eles podem custar de 200 a 900 reais, depende do modelo e marca.
Então, entre 100 e poucos reais e 900 reais nós temos o equipamento. Caro, Mari? Não, acho que é acessível pela funcionalidade. É uma ferramenta bastante importante, porque agora eu vou explicar o porquê medir. Que até agora a gente explicou um monte de coisa. Mas a pessoa deve estar coçando a orelha e falando assim, Rodrigo falou, mas para que eu vou medir esse negócio? Qual é a função? Eu consegui outros fenômenos para mostrar para vocês que tem várias escalas. Esse daqui é mais caro, tá? Um pouquinho. É o que eu falei para vocês, tem várias escalas. Tá dando para ver na tela aí, Mari? Tá sim. Então, aqui vocês vão ver que nós temos várias escalas, né? Qual é a diferença desses fenômenos que eu mostrei anteriormente? Aquele anterior era 153. Esse aqui ele vai medir 167, 161, 159 e 153. Por isso que ele tem 4 escalas diferentes. Na verdade, se eu tenho aquele esperômetro de 1,53 e eu tenho uma tabelinha de conversão, existe uma tabelinha de conversão em percentual. Você mede na 153 e fala, só que o grau é 67. Aí você vai na tabelinha e tem um valor lá que você vai subtrair. Eu medi 153, mas é 149. É a tabelinha que fala, some 10% para dar 149. Mas todo laboratório sabe que quando você fala a curva base que você quer, você está falando na 153, que é a curva base de cálculo. Tá? Mas se eu posso ter esse esperômetro que já mede a curva em todos os índices de refração, não preciso de tabelinha, é muito mais prático. Né? A própria escala dos esperômetros faz isso para a gente. E aí foi legal mostrar os dois esperômetros para explicar justamente o que eu falei, a questão de custo, né? Nós temos os mais completos, que são mais caros, e os mais simples. Mas agora vamos lá, vamos falar do porquê medir. Uma coisa importante que eu gostaria já que decorasse é dioptria positiva, em especial mais alta, e astigmatismos altos, é legal manter a curva base. Porque aquela curva que eu mostrei para vocês no slide inicial, que o olho faz, que a fisiologia está acostumada, aquela curva é a curva de conforto. E aí nós temos um problema sério. Se lá no passado, vamos supor que a dona Maria, que hoje está com 65 anos, está ali pelo menos no seu 15º multifocal, em um momento da vida, quando ela foi fazer o óculos, alguém teve a esplendorosa ideia, né? Ela tem lá mais 5. Lembra do mais 5 que eu mostrei para vocês agora há pouco? Que a curva é 8, né? Alguém teve a esplendorosa ideia de fazer um multifocal para ela e fez na curva 5. E deu certo. E ela conseguiu usar. Depois de um ano apanhando, porque a frase padrão é vai usando que se acostuma, ela se acostumou. Aí no ano 2, 3 anos depois, ela vai na ótica lá, entra na ótica Zoom e fala, olha, preciso agora fazer óculos novo. E o vendedor não presta atenção, o consultor não presta atenção, faz a venda daquela lente Master Blaster Full, né, de alta tecnologia, e não vê a curva base. O laboratório faz a lente de 5 mil reais, na curvatura 8, que seria a curvatura ideal dela, de acordo com as tabelas de fabricação. Dona Maria coloca o óculos e fala, Mariana me enganou, ao vivo. Esse óculos eu paguei um absurdo. Aquele outro que eu paguei 300 reais, eu enxergava bem. Esse que ela fez, parece que as coisas balançam quando eu mexo a minha cabeça. Essa lente que ela fez, meu olho está lacrimejando, forçando. Eu não consigo enxergar para perto. Então, vamos lá. Quais são os efeitos de uma curva base mal selecionada? Vou falar assim. A pessoa, no início, vai ter esse desconforto. Ela vai colocar o óculos, ela vai sentir forçar, lacrimejar, dor periorbital, dor em volta do olho. E também, se for positivo, ela reclama que quando ela olha rápido, parece que a imagem corre, parece que a imagem anda, ela não consegue focar. Porque o que está acontecendo? Lembra que o olho não tem aquela curva de conforto fisiológico? Quando ela mexe o rosto, ela tem que voltar o rosto para pegar um ponto da lente melhor para ela enxergar. Por isso que ela tem a impressão que as imagens se mexem. Isso é uma queixa normal. Hipermetropia é uma queixa normal. Ou porque não colocou na curva ideal,
ou porque a pessoa se acostumou com a curva antiga e fizeram uma curva nova. E essa curva nova, que às vezes é a correta, é a ideal, não é aquela que o olhinho da pessoa se adaptou. E aí ela vai passar 6 meses brigando, se matando, sofrendo. Não vai. Hoje em dia, gente, a pessoa faz a queixa no Reclame Aqui, queima a loja no Instagram, no Facebook, escreve um monte de abobrinha e joga óculos na gaveta. E é isso que nós não podemos deixar acontecer. Porque sabe o que vai acontecer nesse caso? O grau da Dona Maria com certeza mudou. A adição, astigmatismo, alguma coisa mudou. A ótica vai mandar para o oftalmologista, para o optometrista. Se não tiver habilidade os dois, vão devolver para a ótica falando que a medida da altura em PPO, no ACO, está errada. A ótica vai medir, vai chamar o representante da fábrica, o representante vai olhar, vai falar que a receita que não está legal, vai mandar para o outro hospital. Aí vai no outro, faz a receita, volta, melhorou, mas continua ruim. Ou talvez, se alguém medir a curva base no meio do caminho, vai ficar ótimo. Então, por que fazer esferometria? Porque nós nos acostumamos com a curvatura da lente que estamos usando. Se eu pudesse dar uma dica todo mundo aqui, todo mundo que está nos ouvindo gravado, pegou positivo, pegou astigmatismo alto, mede a curva base e manda manter essa curva base na próxima lente, que assim nós vamos ganhar certeza, nós vamos ter o melhor óculos possível entregue para o nosso cliente. Tá? Essa é a primeira situação. Segunda situação, o paciente fez o óculos novo, não trouxe o óculos velho para você ver, não levou no oftalmologista, no optometrista, não levou. Aí ele fez o óculos novo na loja e está se queixando. Pede para ele trazer os óculos velhos, porque as pessoas deixam o óculos velho guardado de step. E lá você vai ver qual material, qual a curva base que está, e às vezes só mudando a curva, você entrega a qualidade de visão para essa pessoa. Ok? Rodrigo, a Ótica Clean está Sim. colocando que o difícil é quando a pessoa perde os óculos antigos, aí ficamos totalmente sem referência, que já aconteceu por lá. Exatamente. Muitas vezes a pessoa vai nos procurar, ela perdeu o seu óculos antigo e a gente ficou às cegas, né? Então, vamos pensar assim, meu princípio. Se eu não tenho referencial para pensar do óculos anterior ou um antes, eu vou pensar em manter a curva base tecnicamente escolhida de acordo com as tabelas de seleção. Porque existe uma fórmula. Qual que é a fórmula? Dioptria esférica mais 12, a soma eu divido por 2. Isso é chamado de curva base ideal. Se tiver cilíndrico, muda um pouquinho, porque aí vai ser esse menos metade do cilíndrico mais 18 dividido por 3, né? Que seria outra fórmula, mas no final da história vai acabar dando nessa mediana. Então, se eu não tenho referencial, como aconteceu na nossa Ótica Clean, eu vou para a curva base ideal de tabela. E aí nós vamos ter que acertar, vai ter que rezar para que os anteriores tenham sido feitos dentro daquilo que seria a curva base fisiológica ideal do olho, que é dioptria esférica, mais 12, total dividido por 2. Isso para 1,53, hein, gente? Se for um 1,0, um 5,9, as curvas vão mudando. Só para ter uma ideia do cálculo que a gente falou agora. Para uma lente 1,67, a curva base muda 30%. Para 1,74, ela muda 35%. Tá? A curvatura diminui. Temos mais alguma pergunta, Mari? Desculpa, no chat não, Rodrigo. No chat não? Turma, se quiserem abrir o microfone, tirar dúvidas. Fala, Rodrigo. Bom dia, Júlia.